Muito bem, pessoal. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Nós fazemos parte da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande, na Paraíba, tá? Quem quiser nos conhecer, todos os sábados nós temos atividade pública às 16 horas, palestra, passe, e depois temos os atendimentos, o tratamento individual para quem estiver necessitando, tá? Ok, pessoal. Um abração, Wesley, Tânia, Edilene, Inauzete, Fabiano, Vilani. Que bom, né? O pessoal tá chegando aqui. Então vamos lá? Vamos continuar. Nós estávamos falando sobre o livro, estamos comentando o livro Intercâmbio Mediúnico, né? Intercâmbio Mediúnico. Esse livro Intercâmbio Mediúnico não é um livro novo, né? É um livro que já tem um bom tempo já. Do espírito João Cleófas, através do médium Divaldo Pereira Franco, tá? E nós começamos a falar sobre o prefácio, né, de Joana de Ângeles, tá? E a gente não terminou ainda, né? Então vamos lá. Ela estava falando a respeito dos benefícios do intercâmbio mediúnico, né? Da reunião mediúnica, né? Dos benefícios que nós podemos colher. Então, vários deles nós já falamos na semana passada. Quem quiser, os materiais que a gente já fez, a sequência dos estudos, no nosso canal no YouTube a gente coloca tudo que a gente produz lá, tá? Então, quem quiser, por exemplo, esse primeiro vídeo da semana passada, né? É só procurar lá no nosso canal. Nós vamos colocar o link aí depois para vocês, tá? Quem quiser se inscrever e tal, será muito bem-vindo, tá? Temos lá mais de 1.400 vídeos de estudos. Há muitos anos, acho que desde 2009 que a gente está lá fazendo, né? Colocando, né, os estudos no... Certo? Então vamos lá. Então, na mesma linha, né? Joana de Anjos continua, inclusive, aqui a gente parou no meio do parágrafo aqui, né? Que ela vai dando os vários motivos, né, que justificam a gente participar, a gente trabalhar com mediunidade, quais são os benefícios, né? Aí ela vai falar, vai continuar aqui. O Ministério da Aprendizagem Viva oferece exemplos irrefutáveis. Né? O Ministério da Aprendizagem Viva, na reunião mediúnica, no intercâmbio mediúnico, oferece exemplos irrefutáveis. Isso é bem verdade, né? Porque a gente que participa bastante tempo de reunião mediúnica, a gente já viu cada situação tão interessante, né, de socorros que nós prestamos, da pessoa vir, né, com um conjunto de necessidades, e a gente atender espíritos ligados à pessoa, e ela melhorar, às vezes, do dia para a noite, ou de um dia para o outro. Eu já vi casos impressionantes, assim, né, da comprovação dos benefícios da desobsessão, dos benefícios da doutrinação aos irmãos que estão na vida espiritual, né? Então, para a gente, mesmo a gente sendo assim, querendo ver para crer, né? Mesmo a gente, às vezes, sendo meio cético, assim, meio, né? De não acreditar, então, a gente não é tão crédulo, né? Mas com o tempo a gente vai tendo que se curvar à evidência. Quem participa mais tempo, né, acaba se curvando à evidência. Quem faz uma análise muito passageira, muito precipitada, quem faz uma análise muito rápida das reuniões mediúnicas, ou não tem o tempo suficiente para observar melhor, talvez interprete da forma equivocada. Talvez não saiba fazer, não tenha tempo de fazer as observações necessárias, né? Agora, quem fica um pouco mais de tempo
e vai observando as coisas com isenção, né? Mas com um espírito de entender, vai se deparando com inúmeras comprovações, inúmeras evidências da realidade espiritual, né? Da realidade da desobsessão, da interferência espiritual da nossa vida. Ok? Certo, pessoal. Qualquer dúvida aí vocês vão colocando, viu? Qualquer questão aí quiserem acrescentar também, fique à vontade, tá bom? O pessoal que está aí comentando, né? Então vamos lá. Só para dar algum exemplo, assim, né? Já teve caso de uma pessoa um ex-marido que estava perseguindo a esposa, por exemplo, né? Muito violento, rapaz muito violento, né? O ex-marido dela e tal, cercando a moça, né? E na mesma hora nós estávamos fazendo reunião mediúnica e nós atendemos um espírito que estava influenciando o rapaz. Na mesma hora, né? O rapaz estava lá na casa da moça, né? Com uma faca para matar a moça em cima da cama dela, né? Porque ele estava inconformado com a separação e tal. E a gente atendendo os espíritos ligados a ele naquela hora, né? E justamente naquela hora que a gente atendeu, no exato momento, depois conversando com a pessoa, a gente vê a, 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 a exatidão do momento em que a gente estava conversando com determinado espírito, foi a hora que do nada ele soltou a faca. Quando a gente atendeu o espírito, né, se desligou dele, a pessoa soltou a faca, começou a chorar, tal, mudou a atitude. Então, esse é um caso, mas quantos e quantos? Se a gente for parar para lembrar aqui, são muitos casos assim que, né, de socorrer determinada pessoa quando a pessoa está para se matar, né? Tem muita coisa que já ocorreu, né? Então, isso vai dando para a gente uma certeza, né, da eficácia, da preciosidade que é o auxílio, né, aos necessitados. A ação da caridade, continuando aqui, a ação da caridade sem saber a quem se dirige, torna-se mais oportuna e propicia-lhe dar passos mais largos. Então veja bem, a ação da caridade sem saber a quem se dirige, torna-se mais oportuna e propicia-lhe dar passos mais largos, né? Então veja bem, pessoal, quando a gente vai atender os nossos irmãos necessitados numa reunião mediúnica, nós não sabemos quem está ali. A maioria das vezes a gente não sabe quem está ali. E não nos importa, na verdade, a identidade do espírito, né? Não nos importa. Nós não vamos, via de regra, perguntar o nome do espírito, onde é que ele morava, o que aconteceu, né? O que aconteceu com ele pode até ser necessário perguntar para entender qual é o problema que ele está trazendo, mas não necessariamente uma exigência, né? Não, você tem que contar o que aconteceu com você. Não, nada disso vai ser uma exigência, né? Nós vamos ter informações, nós vamos buscar informações para melhor ajudá-lo imediatamente, para ajudá-lo o mais rápido possível, né? Então nós vamos só tentar obter algumas informações para que a gente entenda qual é o problema e o que, que a gente pode fazer por ele. Isso é o mais importante, aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento, né? Então, para nós não importa a identidade do espírito, não importa onde ele morou, como é que é o nome dele, né? A gente procura identificar se é homem ou se é mulher, até para que a gente possa conversar de uma forma coerente, né? Entendendo, usando, né, o português adequado ao masculino ou ao feminino, né? Eu já teve vezes de eu conversar achando que estou conversando com um homem e é uma mulher, daí eu falo assim, eu sou uma mulher, pô, né? Ou então, eu sou um homem, né? Aí, desculpa, meu irmão.
O duro é quando a pessoa não sabe que ela desencarnou, né? O que, que você vai falar para ela? É que eu não tinha visto. Então, como assim você não viu que era mulher ou não viu que eu era um homem, né? Mas a gente tenta tergiversar, né? A gente tenta sair a francesa, vamos dizer assim, até nos casos que não é justo a gente falar que a pessoa desencarnou, né? Porque a pessoa está com tantos sofrimentos e casos que a pessoa chega com inúmeros sofrimentos físicos, né? Nesses casos, geralmente eu nem falo que ela desencarnou, né? Por quê? Porque o mais urgente para ela é sanar o sofrimento físico, né? O sofrimento que ela está sentindo, a dor, a aflição, né? Então ela já tem problema demais para eu trazer mais um outro problema que é a informação de que ela já desencarnou, ela já faleceu, né? Então aí deixa essa informação para depois, deixa para mais tarde, né? Conforme a espiritualidade achar por bem informá-la que ela já desencarnou, né? Eu não vou ser o portador dessa informação. Até porque não há necessidade a princípio, né? A gente encaminha para os enfermeiros, os médicos, os atendentes do hospital espiritual, e aí eles vão encaminhar a pessoa para o aposento, para o sono, para o alimento, né? Para que ela possa se sentir melhor, né? Aí depois, com o tempo, aí ela vai ficar sabendo, né, que já desencarnou, ela vai chegando à conclusão que já desencarnou, né? Certo. A Mardelli colocou, eu sempre falo, dar sem querer nada em troca, porque dar com uma mão e tirar com a outra não é fazer o bem, é verdade. Então, é justamente o que a Joana de Anjos tá falando aqui, né? Que no tratamento espiritual, né, nesse atendimento espiritual do intercâmbio mediúnico, da reunião mediúnica, nós vamos aprendendo a fazer isso, né? Nós vamos exercitando o amor desinteressado. A reunião mediúnica lá, uma reunião anônima, né, dentro de uma casa espírita, não faz alarde, não faz divulgação na internet, não tem ninguém filmando, ninguém, né? É um trabalho que se faz ali discretamente, se faz naquele ambiente ali reservado, não é uma reunião pública, né? Quer dizer, não há interesses de nenhum, né, de ninguém ali, né? De se mostrar, vamos dizer assim, né? Um interesse egóico, não há. E no ajudar, como nós não sabemos a quem nós estamos ajudando, às vezes estamos ajudando a criminosos da terra já desencarnados, a viciados da terra que morreram em função do vício, a suicidas, né, a espíritos alienados. Nós atendemos mendigos que morreram na rua lá de frio, né? E para nós não há diferença, né? Nós atendemos a todos com o mesmo carinho, todos os doutrinadores, os esclarecedores, todos os médiuns vão aprendendo a amar, a ajudar, a servir, sem saber a quem se está fazendo, pelo simples ato de ajudar, né? Então é um exercício, como ela está dizendo aqui, é um exercício interessante para nós, né? A ação da caridade sem saber a quem se dirige torna-se mais oportuna e propicia-lhe dar passos mais largos, né? É um exercício que vai abrindo outras possibilidades de exercício de amor, né? É um exercício que depois a gente vai aplicando em outras áreas também, né? Sem a preocupação de nada exigir para fazermos a caridade, né? Então isso é muito importante. É o amor puro, né? Que a gente vai aprendendo a desenvolver, né? Aí ela continua, né? A Joana de Ângeles continua aqui. O intercâmbio mediúnico, de forma consciente, né, conforme as seguras diretrizes da doutrina espírita, é capítulo dos mais belos da vida, preparando os homens para que possam manter com equilíbrio e ampliar as incursões entre o plano físico e o espiritual.
né? Então vamos lá. O intercâmbio mediúnico de forma consciente, né? Consciente, ou seja, nós precisamos saber do que estamos fazendo ali, né? Nós não somos aventureiros, nós não podemos adotar uma atitude aventureira perante a mediunidade, perante a reunião mediúnica, né? Então, temos que saber do que estamos fazendo ali, como estamos fazendo. Existem médiuns e mediunidades em toda parte. Existem grupos e grupos em toda parte, estabelecendo contatos com os espíritos. E não só dentro do espiritismo, mas em várias outras denominações, tá? Só que ser médium espírita é diferente, né? Ser um médium espírita, ser um doutrinador, um esclarecedor, no contexto da doutrina espírita, é diferente. Por que que é diferente? Porque eu serei um médium espírita, ou eu serei um médium esclarecedor espírita. E o que que quer dizer isso, Alexandre? Quer dizer que nós somos comprometidos com a visão espírita da vida, com a visão espírita da mediunidade. Por isso que a gente estava falando, médiuns e mediunidades tem em toda parte, dentro e fora do espiritismo, né? Mas ser médium espírita, ser doutrinador espírita, ser um participante de um grupo espírita, exige que eu vá conhecendo o que é o espiritismo. Exige que eu vá compreendendo, né, o que é que os espíritos nos trouxeram dentro da codificação de Allan Kardec, dentro do que André Luiz nos trouxe, dentro do que Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, né, e outros tantos e tantos espíritos trouxeram. Né, só através do Chico Xavier, mais de 400 obras de espíritos variados, Emmanuel, por exemplo, né? Então, aqui escreveu uma porção de livros. Então, nós precisamos entender a doutrina espírita, né? Por isso que trabalharmos, né, ajudarmos mediunicamente, servirmos, amarmos, mas continuarmos com o estudo. Estudarmos cada vez mais. O médium, ele nunca pode se afastar dos estudos, né? O médium nunca sabe o suficiente. Nós nunca sabemos o suficiente. Nós sempre podemos aprender um pouco mais. Nós sempre podemos aperfeiçoar o nosso entendimento um pouco mais, a nossa prática um pouco mais, né? Quando nós começarmos a achar que nós já sabemos muito e que não precisamos aprender mais nada, não precisamos estudar mais nada, nem ler mais nada, nós estaremos no caminho já de grandes equívocos, né? Até porque, pessoal, tem uma questão muito importante. Nós esquecemos das coisas, né? Isso é um problema sério, né? A gente tem uma questão de memória também a pensar, né? Nós vamos nos esquecendo das coisas. É impressionante, mas conforme o tempo vai passando, vocês sabem, né? Aquilo que a gente não vai exercitando vai caindo no esquecimento. E o conhecimento para nós é como um alimento que vai nos nutrindo diariamente. Então nós vamos nos lembrando diariamente dos conceitos do Evangelho, né, de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos lembrando e relembrando cotidianamente, né, das sugestões de André Luiz ou dos mentores que falaram através de André Luiz. Vamos lembrando das mensagens de Emmanuel, das mensagens de Joana de Ângeles, né? Então tem esse problema também. Nós temos um problema de memória, que não é tão simples assim. É um problema sério esse, viu, pessoal? A questão da memória é um problema sério, tá? E é natural que seja assim, porque a gente vai vivendo, cada dia a gente vai vivendo coisas novas, é normal a gente ir jogando no esquecimento, até para não ficar enchendo a nossa cabeça com muita coisa. A gente não fica lembrando de tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai esvaziando, vai jogando para o inconsciente e vamos vivendo coisas novas. É assim que a nossa mente trabalha. Só que
Aí que nós temos que ter a manutenção dos estudos, das leituras, porque nós temos que estar relembrando os conceitos, manter sempre fresquinha na nossa memória, né? Sempre fácil de acessar aí esses conceitos libertadores que a gente recebe dos bons espíritos, né? Então, quando acontece uma coisa no nosso dia a dia, você já lembra, olha, eu acabei de ler isso aqui, a orientação de Emmanuel lá para ter paciência, não sei o que e tal. Aí você já está com a informação fresquinha na mente. Isso faz com que a gente erre menos. Às vezes você acabou de ler uma mensagem, parece que os espíritos já mandaram a mensagem certa para você ler, porque já ia acontecer uma situação às vezes complicada logo em seguida, e aí você lembra, olha, acabei de ler sobre isso. Você vê, já estavam me alertando sobre isso, para eu tomar cuidado, para eu estar vigilante nas armadilhas, as situações constrangedoras, tal, perdoar, né? Vocês entendem, pessoal? É muito importante isso, né? É muito importante esse trabalho contínuo, né? De estudo, né? O Sérgio colocou: todos nós temos um mentor espiritual? Tem como sabermos? Sérgio, todos nós temos um mentor espiritual, sim. Eu não sei, por exemplo, quem é o meu. Eu não sei quem é o meu espírito protetor. Sei que o meu avô materno me ajuda muito. E outros, eu conheço vários outros espíritos que me ajudam. Agora, se você perguntar, quem é o seu espírito protetor? Seu anjo da guarda, aquele que é responsável por você. Eu já até recebi mensagem dele, mas eu não sei quem ele é. Não foi permitido até hoje que eu tivesse mais informações sobre isso. Nem nome dele, nem... Entendeu? Eu acho que isso já responde a sua pergunta. Às vezes tem jeito de você saber? Tem. Né? Às vezes você perguntando, questionando, o Espírito Allan Kardec fala que nós não devemos ficar inibidos de perguntar as coisas para o nosso Espírito Protetor. Eu, na verdade, a bem da verdade, eu nunca pensei em perguntar o nome do meu Espírito Protetor. Você vê que desleixo, né? Mas eu nunca senti muito essa necessidade de ter um nome dele. Eu nunca tive muito isso. Né? Ele está me ajudando, já me basta, né? E eu me esforçando para manter os canais abertos para que ele possa me ajudar, para mim já está bom, né? Mas quem quiser, às vezes acaba percebendo intuitivamente. Às vezes você pede, faz uma prece, olha, eu queria saber quem é você, né, que está me ajudando tanto tempo, né? Se você puder me falar em sonho, de repente você consegue me falar, né, para eu saber quem é você. Então, quem quiser fazer isso, dá para fazer isso, né? Se vai conseguir mesmo saber ou não, aí depende de cada caso, tá, pessoal? Não dá para garantir que você vai conseguir saber, né? Tá? Ok. A Eliane Figueiredo. Eliane, você me parece ser realmente bem sensível, né? Pelo que você está falando aqui, né? Falou que a negatividade das pessoas, você chega até a adoecer, né? É que assim, a gente troca energias com as pessoas continuamente, né? A gente troca energias. Quem está no comércio está o tempo todo conversando, né? Negociando o tempo todo com as pessoas. Então a gente entra continuamente, né? Seja em casa, seja fora de casa, em qualquer lugar, com as pessoas, a gente entra em contato o tempo todo com as pessoas. A gente troca energias com pessoas encarnadas e com pessoas desencarnadas. Entendeu? Então isso é normal. Então, assim, tem pessoas que vibram mais positivamente? Tem outras que vibram mais negativamente? Tem. Só que nós, como a gente não vive numa redoma, protegido de tudo e de todos, nós temos que aprender a nos proteger, mantendo uma boa vibração, né? Mantendo nós um pensamento positivo, porque senão
O problema não é o pensamento negativo do outro. O problema é que o pensamento negativo do outro entra em sintonia com o meu pensamento negativo. Esse é o problema, não é exatamente o outro. O meu problema maior sou eu mesmo, não é o outro, tá? É como eu reajo ao outro. Porque se o outro vem negativo, mas eu já começo a orar, ai Senhor, me ajude, pelo amor de Deus, Senhor abençoe essa pessoa, né? Você já vai orando pela pessoa, já vai orando pelos espíritos que estão junto dela, né? Você não vai se envolver com a vibração negativa dela. Vai poder, inclusive, ajudá-la, entendeu? Ok? Então, esse é o problema maior nosso. Somos nós mesmos, né? E é como a gente reage, né? Ao que está ao nosso redor, ao ambiente de trabalho. Às vezes os ambientes são difíceis no trabalho, né? São várias pessoas, de vários tipos de pessoas, várias crenças ou até descrença. Tem de tudo, né? O ambiente de trabalho tem de tudo, né? Então a gente tem que aprender a conviver de uma forma harmônica, mas nos proteger, para não começar a desenvolver pânico quando pensa em ir para o trabalho, para começar a não desenvolver uma depressão, ansiedade e tal, né? Tem pessoas que, por sentirem muito ambiente de trabalho, muito pesado, e a pessoa é médium, ela começa a desenvolver esses problemas. Entendeu? Daqui a pouco tá de licença médica, tal, tomando psicotrópico. Por isso que nós temos que nos fortalecer, né? Precisamos melhorar nosso padrão vibratório, tá? Ok? Certo. A Madalena colocou, Alexandre, pode um mentor, na hora de falar, mudar a voz do médium? Pode, dentro da amplitude da voz do médium, tá? Como é que é isso? Ele pode alterar a voz normal do médium, por quê? Porque o médium não usa a sua amplitude vocal. Ele costuma falar de um certo tom, de uma certa forma, não oscila muito, mas o espírito vai usar da voz do médium uma entonação mais grave, mais agressiva, né? Ou mais sofrida, mais... Então pode alterar. Agora, num fenômeno físico, né? Ele pode até extrapolar a amplitude da voz do médium. Tá? Já, aí é mais um fenômeno físico. É um fenômeno físico junto com um fenômeno inteligente. Ou seja, é um espírito que está falando, mas está ocorrendo ao mesmo tempo um fenômeno físico. Né? Porque ele está aparecendo até mais a voz do espírito. E de repente, quem conhecia aquela pessoa encarnada pode até identificar a voz da pessoa mesmo. Tem médiuns que às vezes podem produzir esse tipo de fenômeno, tá? Mas isso é mais incomum, né? Esses fenômenos físicos, assim, é mais incomum. O meu avô materno, por exemplo, isso que eu falei que me ajuda, né? Acontecia com ele essa superincorporação que a gente chama, né? Ou transfiguração, né? Inclusive o Herculano Pires, né, que era um estudioso da doutrina espírita, estudava, participava junto com meu avô na reunião mediúnica e estudava a mediunidade dele. Colocou até no livro dos médiuns, né, na versão do Herculano Pires, ele colocou uma nota de rodapé sobre ele, né? Por quê? Porque ele incorporava e as pessoas começavam até a enxergar quem era o espírito. Né? Às vezes o parente daquele espírito que estava se comunicando identificava que era ele. A fisionomia mudava, por exemplo, né? Então, às vezes acontece isso em determinados médiums, né? Aí é um fenômeno físico, né? Certo? Ok. A Nayara colocou: como faço para descobrir minha sintonia com o espírito? Sinto a sensação.
mas vem a dúvida. Será ele mesmo? Né? Então, é interessante a sua questão, Nayara, porque ela pode ser muito útil para várias pessoas, né? Veja bem, a gente sentir as sensações, os sintomas, né? As emoções do espírito, nós podemos sentir. Nós podemos sentir, sim. E normalmente é das coisas que a gente mais sente. Não é ver, não é ouvir, geralmente é mais o sentir mesmo, as sensações, a emoção, os sintomas, né, que o espírito transmite, tá? Por isso que muitas pessoas que sentem um monte de coisas todo dia e acham que está com problema disso, problema daquilo, está com dor aqui, dor ali, acham que está ficando doente, não sei o quê, muitas e muitas pessoas estão já sentindo certas presenças espirituais. Entendeu? Muitas já estão sentindo. E cada dia sente uma coisa diferente. Porque cada dia tem um espírito diferente ali e ela está captando mesmo. Tá? Agora, você fala, mas como é que eu faço para saber se é um espírito mesmo? Você precisa se conhecer. Né? Você precisa se conhecer. Como que normalmente eu penso? Como que normalmente eu sinto? Quando eu estou bem, quando eu estou tranquilo, como é que eu me sinto normalmente? Como é que é o meu modo de pensar? Que pensamentos que geralmente ocorrem na minha mente, tal? Por que que eu falo isso? Porque quando você está sentindo a interferência de alguém, começa a mudar o seu pensamento, às vezes de uma hora para outra. Então você precisa se conhecer para você identificar quando está diferente do teu modo normal. Entendeu? Opa, tá vindo uns pensamentos estranhos na minha mente, vontade de me matar, entendeu? Depois que eu conversei com fulano de tal lá que não estava bem, estava deprimido, aí comecei a sentir uma coisa esquisita, uma angústia, né? E pensamento suicida do nada, não sei o que, comecei a pensar essas coisas. Você entende? Então, eu dei só um exemplo, mas né, pode acontecer várias coisas aí. Aí você já, opa, eu estou sentindo uma interferência. Nada é do nada. Nada vem do nada. Sempre tem uma razão de ser. Entendeu? Sempre tem uma razão de ser. Se você não encontra justificativa dentro de você, de alguma coisa que você ficou chateada com alguém e tal, e de repente veio uma tristeza, veio uma coisa, e você tenta lembrar, pô, não aconteceu nada para eu estar desse jeito, e eu estou sentindo uma coisa tão pesada, está sob influência espiritual. Entendeu? Está sob influência. É o mais provável, tá? Então, é amplo, né? É complexo, o assunto é complexo, é uma ciência, né? Estudar a mediunidade, pessoal, é uma ciência maravilhosa que o futuro reserva coisas surpreendentes para nós no campo da saúde, no campo da mente, né? Da psicologia, da psiquiatria, da medicina de um modo geral, né? De todo o conhecimento humano. O estudo da mediunidade, da obsessão, da interferência espiritual vai abalar todo o conhecimento humano, né? Vai abrir horizontes para a sociologia, né? Para todas as áreas, né? Todas as ciências, tá? É só uma questão de tempo, né? Ok. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos com o nosso estudo também aqui, né? Então, intercâmbio mediúnico de forma consciente, conforme as seguras diretrizes da doutrina espírita. Então, a gente precisa conhecer essas seguras diretrizes da doutrina espírita. A gente vai conhecer através dos livros, livro dos médiuns, livros do André Luiz, do Emmanuel, né? Esse aqui do João Cleófas, entre outros e outros e outros, né? É capítulo, quer dizer, uma área das mais belas da vida, né? Preparando os homens para que possam manter com equilíbrio
e ampliar as incursões entre o plano físico e espiritual. Quer dizer, nos prepara, nos ajuda a mantermos o equilíbrio. Esse intercâmbio seguro, produtivo, né? Amoroso, caridoso, tal, nos prepara para vivermos com equilíbrio, né? E realizarmos com o tempo mais amplas incursões no plano espiritual. Isso quer dizer o quê? Incursão, né? Nós vamos adentrando o universo espiritual de forma mais ampla, né? Quem chega está engatinhando nesse processo, né? Na verdade, aqui na Terra, todos nós estamos engatinhando, né? Tudo que a gente fizer aqui na Terra, na verdade, é só o começo do conhecimento sobre a mediunidade. É só o começo do exercício da mediunidade. A mediunidade não existe só na Terra, ela continua existindo no plano espiritual. Alexandre, agora eu não entendi. Como é que ela não existe só na Terra? Não é o contato com o plano espiritual? Para que vai precisar da mediunidade lá no plano espiritual? Né? Porque a mediunidade, ela faz a ligação entre diferentes planos. Tá? A mediunidade se caracteriza pela conexão, pela ponte entre diferentes planos, ok? Então a gente pensa no plano espiritual com o plano material, né? Só que nós sempre estaremos intermediando planos diferentes. A vida, ela, né, começa aqui na matéria, começa um plano espiritual, aí tem várias camadas, infinitas frequências. Nós sempre estaremos entre uma inferior e uma superior. Nós sempre estaremos intermediando, entendeu? Então a mediunidade já começa aqui, mas não termina aqui não. A gente vê a mediunidade na obra do André Luiz no plano espiritual. Espíritos funcionando como médiums no plano espiritual. A gente vê nas obras do Divaldo, espíritos funcionando como médiums em verdadeiras reuniões mediúnicas no plano espiritual. O conhecimento é muito mais amplo do que a gente imagina, muito mais complexo, né? Só que a gente tem começado o arroz com feijão, né? É isso aqui que a gente está, é isso que a gente está conversando, é o beabá, né? Entendeu? A gente está aprendendo a soletrar nas primeiras letras da mediunidade, ok? A Cássia colocou, qual o seu conselho? Conselho que você pode dar às pessoas que pegam energias ruins dos outros, o que devemos fazer? Ore, né? Ore constantemente, né? Várias vezes por dia. Os espíritos dizem que a gente deveria orar na mesma proporção que a gente se alimenta. Então é até uma boa, né? Você associar a sua alimentação com a oração, né? Pelo menos assim você não vai correr o risco de esquecer. Ah, esqueci de orar. Não, você não esquece de comer, né? Às vezes esquece, mas normalmente não, né? Mas por quê? Porque é como um alimento para a alma. E como a gente troca energias constantemente com as pessoas e com os espíritos, nós precisamos, em vários momentos do nosso dia, nós precisamos nos reabastecer de forças. Precisamos limpar o nosso campo vibratório. Às vezes você conversa com alguém e você impregna certas energias ou certas presenças até junto a você, que você precisa se desligar disso. Você precisa limpar o seu campo vibratório, né? O médium, por exemplo, ele tem um certo magnetismo, facilmente ele conecta presenças junto a si, né? Porque faz parte da sua mediunidade, tem um magnetismo muito grande, produz uma força magnética muito grande, né? Então ele tem que estar sempre orando, sempre procurando limpar o seu campo vibratório, harmonizar o seu ambiente pessoal, a sua psicosfera, para que se mantenha saudável, para que se mantenha equilibrado, senão já começa a absorver aquilo, já começa a mudar o emocional, já começa a mudar o mental, pensar besteira, já começa a degringolar a coisa, tá?
já faz bobagem no trabalho, já discute, você recebe aquela energia de irritação, aí você já fica irritado com alguém, né? Já cria uma confusão. Então a gente precisa tomar esses cuidados, né? Certo? Isso pode ser começado agora mesmo. Quem não está bem, nesse momento agora já começa a orar, já pede ajuda para os bons espíritos. Nós estamos num trabalho de estudo espírita, né? Cercados pela ação benfazeja dos bons espíritos, né? Então eles estão e eles querem sempre nos ajudar. Nós é que precisamos abrir a janela da nossa alma para que eles possam adentrar, abrir as portas da nossa casa mental para que eles possam adentrar, né? Então nós precisamos dar esse passo, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós precisamos nos ajudar nesse sentido, tá? Ok? Então vamos lá, temos uns minutinhos ainda, né? Vamos dar sequência aqui. Então a gente vai ampliando as nossas incursões entre o plano físico e o espiritual, né? A gente vai ampliando as nossas capacidades nas reuniões mediúnicas, na aplicação do passe, durante a noite, nós vamos sendo, nós vamos levados pelos bons espíritos para trabalhos à noite, para auxílio à noite, para aprendizados à noite. Aí a gente volta trazendo tudo que a gente aprendeu, não de modo claro, mas gravado no nosso inconsciente, vai nos ajudar, entendeu? Então tem muita coisa boa que a gente vai se aclimatando, né? Que a gente vai aprendendo no contato com a vida espiritual. Efeito do estudo cuidadoso do espiritismo, o intercâmbio mediúnico salutar é estímulo e convite ao aprimoramento interior de quem se candidata à edificação de um futuro mundo melhor, caracterizado por uma sociedade mais feliz. Então vamos lá. Esse intercâmbio mediúnico que nós estamos falando aqui é advindo, né? É efeito do estudo cuidadoso do espiritismo. Não é efeito de improvisação, né? Não é efeito de aventura, de empolgação, não. O intercâmbio saudável, salutar, né? Benfazejo, consciente, é fruto, é efeito de estudo cuidadoso da doutrina espírita. Você vê, eu dirijo grupos mediúnicos, né? Atualmente 3 grupos mediúnicos, é, mas eu estudo a doutrina espírita desde 8 anos de idade, né? A gente vai estudando e vai lendo. Eu nunca parei de ler, nunca parei de estudar, nunca parei de participar da Casa Espírita desde que a gente começou lá, né, em 78. Nunca parei. Então hoje as reuniões que a gente produz, elas são resultado de todo esse período de estudo, de aprendizado, né? De exercício, de aperfeiçoamento, de adequação minha e da minha vida. Porque eu não teria condição de dirigir esses grupos se eu não fosse adequando a minha vida ao que o Espiritismo tem proposto. Eu não suportaria. Se eu não fosse fazendo essa adequação, esse ajustamento de hábitos, ajustamento de pensamentos, de atitudes, eu não suportaria. Devido à pressão espiritual, né? Os ataques que a gente sofre, as armadilhas, as situações, eu não suportaria. Então, a gente vai se estruturando ao longo do tempo. A gente pode até começar sem tanto conhecimento, sem tanta, né? A gente pode até permitir que pessoas que estão com a mediunidade, né, já está estourando lá, e a pessoa está incorporando em toda a parte, está desequilibrado, a gente vai orientando, vai devagarzinho, vai aproximando da reunião, para ela poder trabalhar, tá? Mas eu sei o que eu estou fazendo.
né? Mas eu fui me estruturando ao longo de muito tempo. Então eu posso fazer isso dentro de uma estrutura segura, dentro de uma estrutura protegida, entendeu? Mas a pessoa tem que ir estudando, tem que também se preparando, também se estruturando, porque senão ela também não aguenta, senão ela também não suporta as pressões, né? Sendo médium como é, né? Sofrendo essas interferências, ela precisa ir se estruturando, senão ela não aguenta, entendeu? Então é um trabalho muito sério, muito, muito, muito sério, né? Que a gente precisa lidar com uma seriedade. Às vezes a gente recebe auxílio na casa espírita, as portas vão se abrindo, os socorros vão se dando, a melhora vai acontecendo, mas às vezes a pessoa não percebe o quanto ela está recebendo e o quão pouco às vezes ela está fazendo para se manter bem, né? Então precisava se ajudar muito mais, precisava se envolver muito mais, estudar muito mais para conseguir se manter bem. Porque senão é sempre um risco para a pessoa mesmo, né? Porque ela, o fato dela estar participando não quer dizer que ela vai continuar participando. Às vezes aumenta a pressão, ela não suporta por falta de preparo, por falta de não fazer, não ter os cuidados que ela deveria ter, né? Então é uma coisa que a gente procura falar também, né? Para os trabalhadores e tal, né? Então, esse efeito do estudo cuidadoso do Espiritismo, né, intercâmbio mediúnico salutar, é estímulo e convite ao aprimoramento interior. Estão vendo? A gente precisa ir fazendo o aprimoramento interior. Às vezes a gente fala assim, olha, você podia estar participando da reunião mediúnica. Ah, não, mas eu tenho que fazer meu aprimoramento interior. Como se fosse até uma coisa contrária ao trabalho no campo mediúnico. Não, o importante não é participar, o importante é fazer o aprimoramento interior. Pois olha, o trabalho mediúnico, o trabalho de ajuda aos necessitados e a nós mesmos é um grande convite ao aprimoramento interior. Então não há sentido nenhum nessa dicotomia, como se fosse até coisas opostas, às vezes a gente ouve isso, né? Como se fossem coisas opostas, né? Não, não são coisas opostas, não. E o trabalhar com a mediunidade é um poderoso estímulo para nosso aprimoramento interior, né? Todos aqueles que querem um mundo melhor, um futuro melhor, é muito importante isso, né? Ajudar a sua família, e tal. Eu acho que aqui acabou o prefácio, então nós vamos finalizar aqui, né? Às vezes a gente vê pessoas que querem ajudar os seus, né? A pessoa tem mediunidade, às vezes até os seus familiares também têm mediunidade, tá aquela confusão na família, né? E o pessoal brigando o tempo todo, adoecendo, né? Mas às vezes a pessoa não se move no sentido. Ela tem mediunidade, poderia estar trabalhando, poderia ajudar a família, servindo de exemplo aos familiares que também têm mediunidade. Poderia levar os espíritos, inclusive que estão em casa, para serem atendidos na reunião mediúnica, que a pessoa começa a participar. Os primeiros que recebem ajuda é a família dela. É ela e a família dela. Por quê? Porque ela precisa harmonizar a sua casa. Os espíritos sabem disso, né? Os amigos espirituais sabem que ela precisa se harmonizar e harmonizar a sua família. Então, os primeiros a serem trabalhados é a própria família da pessoa. Mas às vezes a pessoa não se move, né? Não tem aquela boa vontade. Ah, Alexandre, mas é longe. É à noite, né? É à noite. Mas, pô, à noite não faz nada? Né? Se for uma festa, ela vai à noite, né? Mas se fala para ir na reunião mediúnica, já não vai. Né? Se fosse um casamento, a pessoa tava lá correndo, né? Mas você fala ir para o centro, estudar, ou fazer, né, participar de um trabalho mediúnico, a pessoa, né, recusa, né? Mas cada um vai construindo a sua vida, cada um vai fazendo as suas escolhas, né? Só que às vezes a gente podia ajudar muito mais os nossos,
né? A gente podia nós sermos a ponte de auxílio, né, para aliviar o sofrimento dentro de casa, às vezes filhos que estão se desequilibrando, estão entrando na drogadição, né, estão perturbados, marido que está desequilibrando, né, e às vezes a gente podia ajudar e a gente se recusa a ajudar, acaba padecendo mais em casa, né, sem precisar disso, bastaria um pouco de boa vontade, né, de interesse fraternal, né? Mas a gente entende as dificuldades da pessoa, né? Das pessoas que passam por isso, tal. Cada um tem o seu tempo, né? Tem o seu despertar. E às vezes a dor acaba sendo o despertar, né? Eu já vi vários casos, né? A pessoa de tanto sofrer em casa, de tanta família bater cabeça, até que acaba indo todo mundo pro centro, né? Aí vai um, depois vai outro, daqui a pouco tá a família inteira lá. E é uma bênção quando isso acontece, né? Às vezes tá cheio de médiuns da família e tava tudo lá brigando, tudo incorporando em casa lá e quebrando coisa. E de repente começa a ir pro centro, vai harmonizando. É muito bonito isso, né? As pessoas vão descobrindo, cada um vai achando seu espaço, um com a evangelização, outro com, né, trabalho assistencial e tal, e as coisas vão se harmonizando, né? É bem legal isso. Pessoal, vamos finalizando, né? A Estelita até fala, Alexandre, tá cedo, fala mais. Eu agradeço, Estelita, o seu estímulo aí, o seu carinho, viu? A Estelita é a nossa querida companheira lá do nosso centro também, junto com o Batista lá, né? Seu marido. E tem vários participantes nossos aqui, amigos, né? E a gente fica muito feliz com isso, tá? Mas já tá na hora, Estelita. Deixa um pouquinho para semana que vem, senão o pessoal vai cansar também. Ai, ai. Mardelli colocou, é o ditado, se não vai por amor, vai pela dor. É verdade, viu? Muitos de nós, a maioria de nós vai pela dor mesmo, viu? Né? Acho que se a gente ficasse bom de tudo, assim, os problemas, resolver, só acho que não restava um no centro. Por isso que os problemas continuam, as dificuldades, né? Muitas continuam porque é o estímulo para a gente também tomar cuidado, estar vigilante, né? Trabalhar, procurar se aperfeiçoar, né? Mas, mas muitos de nós vamos pela dor mesmo, né? Pessoal, vamos finalizar. Desculpa aí não ter respondido a todos, tá? Mas é que fica difícil também em função do tempo aqui. Eu vou tentando filtrar, né, aquilo que vai sendo mais fácil da gente responder. Mas e quem vai participando com a gente continuamente, né? A gente vai dando um jeito de responder vocês aí. Às vezes a resposta para um é resposta para várias pessoas, né? Tá? Então vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo os espíritos amigos, nosso protetor, que independente de nós o conhecermos ou não, conscientemente, nós sabemos que é alguém que nos ama profundamente e que nunca nos deixará ao desamparo. Estará sempre conosco durante toda a nossa encarnação. E que nós podemos, sempre que necessário, sempre que precisarmos de ajuda, podemos elevar o pensamento a Ele e perguntarmos, para ouvirmos a resposta no íntimo, na acústica dos nossos pensamentos, nos induzindo à atitude mais amorosa, à atitude mais equilibrada, à atitude mais sensata, mais lúcida, mais prudente. Será Ele nos falando no nosso íntimo. Então, obrigado a esse nosso irmão, essa nossa irmã que nos cuida e que possamos a cada dia nos melhorar para sermos também nós a cuidarmos de alguém, a ajudarmos alguém, a servirmos de intermediários para o bem, para chegar às pessoas que necessitem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça sempre conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela participação, pelas boas vibrações, tá?
Então, que Jesus abençoe a todos. Até a próxima.